Irmãos, nós celebramos hoje essa solenidade da Santíssima Trindade, que, de alguma maneira, representa a plenitude da revelação que acontece em Jesus Cristo. Porque nós só conhecemos a Deus como Trindade por conta de Jesus. Ele, ao manifestar-se como Filho, também manifesta algo deste mistério de Deus em Deus. Ele também anuncia, ele envia o Espírito Santo, que recebe deste mesmo tesouro que ele próprio recebeu desde a comunhão com o Pai. Então aí se manifesta um Deus que é um, mas que é um em três pessoas. Este talvez seja o tema mais complicado da nossa fé. Mas ao mesmo tempo também é simples. E nós só podemos compreender algo deste mistério a partir do momento em que somos imersos nele. É pela experiência com o amor de Deus, a partir de Jesus Cristo, que nós podemos conhecer um pouco de Deus. Nunca vamos conhecer a Deus totalmente. Nunca vamos esgotar os mistérios de Deus. E aí nós somos colocados mais uma vez na nossa realidade. Como filhos, como criaturas, somos pequenos e pobres. Pobres também de sabedoria, pobres também de conhecimento, não só de Deus, mas conhecimento até de nós mesmos. Nós somos um mistério para nós mesmos, não nos conhecemos em profundidade. Às vezes queríamos conhecer totalmente o universo, né? Essa característica interessante do ser humano, né? Ao mesmo tempo olha para os confins do universo e para aquilo que é microscópico, tem uma ilusão de que conhece muitas coisas, de que vai dominar todas as coisas, enquanto está apenas dando voltas, de vez em quando, por uma pequena parcela daquilo que é a existência. Isso não quer dizer que nós não possamos nos alegrar na presença de Deus e com o seu amor. Muito interessante aquilo que dizia a segunda leitura a respeito desta caminhada de fé que é purificada e amadurecida a partir das dificuldades da vida. Quando nós vivemos a constância, nós vamos crescendo na virtude. E a virtude é algo que vem da graça de Deus pela força do Espírito Santo. Nós poderíamos pensar, sobretudo, nas virtudes teologais aqui, que vão meio que fortalecer, purificar, levar a uma realidade mais plena aquelas virtudes que são próprias da nossa natureza, que são possíveis já pela nossa natureza. Mas se nós não recebemos pela graça de Deus, que é dada pela força do Espírito Santo, o dom da fé, nós fraquejamos facilmente. Fraquejamos pela nossa própria natureza, que é ferida pelo pecado, então tendemos ao erro e erramos. Fraquejamos diante das coisas que são naturalmente difíceis, que são um desafio para nós, que exigem esforço, que exigem perseverança. Muitas vezes desistimos de permanecer no bom caminho, de fazer aquilo que vai trazer a satisfação, não só uma satisfação num nível do nosso corpo, né? Muitas vezes até temos boas intenções e buscamos satisfações que vão trazer a comunhão, que vão trazer a paz nos nossos empreendimentos. Mas
de uma forma ou de outra, se nós não conseguimos perseverar, às vezes ficamos ali no meio do caminho, frustrados, tristes. Nos colocamos ali desesperados até mesmo, porque somos convencidos facilmente de que não vale a pena, de que não vamos dar conta e etc. Outras vezes, essa constância, essa perseverança, ela é provada também por perseguições, por forças contrárias. Às vezes pela maldade mesmo de alguns irmãos que, por inveja ou às vezes simplesmente pela sua fraqueza, colocam obstáculos para aquilo que nós tentamos fazer. E ali precisa ser provada também a nossa fé, também não só uma permanência naquele esforço humano, mas uma permanência na verdade. Durante essa semana nós ouvimos aquelas duas figuras importantes que dizem respeito ao que nós somos chamados a ser. Somos chamados a ser como sal, que se desfaz no meio do alimento para levar o sabor, para comunicar o sabor. De que vale o sal se ele perde o seu sabor? Será lançado no caminho e pisado. De que vale o homem se ele não é capaz de se desfazer no amor, de se dar no amor, no serviço do irmão, conforme o projeto de Deus? Perde o sentido da sua vida. Vai ficar na morte, como aquele sal jogado pelo caminho. E da mesma maneira, uma lâmpada que se consome para gerar a luz. Que sentido há de colocar essa lâmpada escondida? Então, se você recebe deste óleo que é capaz de gerar a luz, se foi enriquecido com esta sabedoria de Deus, com o dom do Espírito, e todos nós recebemos carismas variados, como nós recordávamos em Pentecostes no domingo passado. Carismas que não são dados para nós vivermos de uma maneira ciosa, egoísta, aquilo que foi recebido, mas para ser repartido. Cada um recebe uma coisa, mas todo mundo precisa de tudo. Se eu fico só com o pacote que eu recebi, vai faltar um punhado de coisa. Mas se eu reparto um pouco do que eu recebi e recebo do outro que também reparte do que ele recebeu, todos são saciados de tudo o que é necessário no final. A maneira como Deus faz já favorece a vivência da comunhão. Cada um pode oferecer de si, como sal que se desfaz para dar sabor, como aquele que recebeu a verdade da vida, que está no mistério da cruz, pode também ir para o alto, sem medo, e testemunhar a verdade com a sua vida. Olha só, aquele que vai sendo provado na vida, nas perseguições, quando não é reconhecido, quando não é valorizado, quando não recebe em troca por tudo que fez de bom e etc., mas se permanece ali fiel à promessa de Deus, se vive por amor gratuito, se consome como essa lâmpada que está lá no alto e permanece firme para levar a verdade com caridade, com ternura, com paciência, não fica abandonada. A esperança não decepciona. Nós podemos pensar que a fé é o amor de Deus que nós recebemos, que vem ao nosso encontro para nos curar e para nos chamar à vida de volta. Ao mesmo tempo, o amor de Deus que nos toca também faz uma promessa de plenitude, de possibilidade de permanecer neste amor e nesta alegria sempre. Esta promessa de Deus
faz com que a gente espere viver a plenitude. A esperança do amor é a esperança de vida, é a esperança de alegria, é a virtude que nos coloca a caminho, porque nos arranca do comodismo que foi gerado pelo pecado e pelo vício que nós temos nas coisas deste mundo que nos iludem, que se colocam no lugar de Deus com uma promessa de realização, com uma promessa de alegria que não se sustenta. A esperança nesta vida plena arranca desse comodismo, dessa escravidão e coloca a caminho. E este caminho é um caminho de conversão, é um caminho de descida para voltarmos ao nosso lugar, reconhecendo que somos pequenos, que somos pobres, que necessitamos deste Deus que se dá por nós. E os frutos são a caridade, que é uma antecipação desta participação na glória de Deus. A caridade gera frutos que trazem saciedade, não só para aquelas pessoas que são socorridas nas suas necessidades, mas também para aqueles que estão dando a si mesmos por amor. Existe mais alegria em dar do que em receber. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando nós falamos do mistério ao qual nós somos chamados, nós olhamos para este mistério da Trindade. Nós somos chamados a viver como Deus vive. Deus é uma comunidade perfeita, unida no amor. E é uma perfeição tão grande que este amor é uma das pessoas da Trindade. Então nós dizemos que Deus Pai é aquele que cria, é aquele que gera a vida, fazendo transbordar o seu amor. Gera o seu Filho desde a eternidade. Do amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, é gerado também o Espírito Santo, que vai agir na criação de todas as coisas. E Deus, no seu amor, nos chama então a vivermos também uma unidade entre nós e com Ele. É isso que Jesus insiste tantas vezes. Vencer o egoísmo, vencer esse fechamento em nós mesmos, abrir-nos uns aos outros. É exigente, às vezes cansativo, doloroso, porque exige o sacrifício dessas convicções que nós criamos a partir das ilusões que o mundo coloca para nós. Supõe uma purificação, supõe uma escolha constante pela vontade de outra pessoa, de Deus. Mas aí nós, então, temos a possibilidade de encontrar este mistério da vitória sobre a morte e o pecado, o mistério da ressurreição do Senhor. E a partir dessa experiência com a vida nova que Cristo nos dá nele, que nós colocamos nossa esperança, que não decepciona. Nós não somos iludidos, não somos inocentes ou ignorantes, como às vezes o mundo quer nos fazer pensar. A nossa esperança está apoiada num amor efetivo que tem agido na nossa história. Não é a promessa de um estranho, é a promessa de um Pai que nos ama e nos socorre. É alguém que nós conhecemos, que tem nos sustentado, que tem escutado as nossas orações e que tem nos dado Jesus Cristo, que nos dá o Espírito Santo. Então nós vamos compreender que deste mistério do amor de Deus, todos nós podemos beber, todos nós podemos participar.
E ao descobrir isso, nós nos tornamos cada vez mais conscientes da nossa natureza, da nossa condição. Porém, ao invés de nos entristecermos pela nossa pequenez, nos alegramos pela grandeza do amor de Deus, que é por nós, no seu Filho, na força do Espírito Santo, nos conduzindo ao céu. Então, que o Senhor hoje nos dê esta possibilidade de estarmos na sua presença, de louvá-lo. É só isso que nos resta diante do mistério de Deus. Contemplar a sua beleza, contemplar o seu amor por nós, deve naturalmente gerar em nós o louvor. Um transbordar de alegria por sentir-se na presença daquele que nos ama e que tem nos socorrido, que tem nos amado, que olha por nós e que é paciente, que é misericordioso, que perdoa sempre, que dá uma oportunidade nova para recobrarmos o nosso ânimo e voltarmos a este caminho que conduz à comunhão, que conduz à vida, que conduz à alegria, que conduz à paz. Nós temos necessitado tanto de paz, né? Nós olhamos para o mundo com tantas guerras, olhamos para o nosso redor tantas divisões, desde a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, ambiente político. Nosso país tem experimentado cada vez mais as polarizações políticas que mexem com as estruturas até familiares. Tantas pessoas que estão sem nem conversar dentro de casa por conta de ideologias, de mentiras, de ilusões, que a gente já está cansado de saber que são ilusões, não se concretizam, né? As promessas do mundo, elas beneficiam normalmente alguns por um tempo, mas nunca geram aquela paz, né? Vai gerando mais divisão, mais guerra. E a gente, ao invés de olhar para a misericórdia de Deus, às vezes olha para as promessas humanas, né? E se deixa levar por isso ao ponto de gerar essas divisões. Precisamos de cura. Precisamos de purificação para o interior da nossa sociedade, para que a gente possa aprender a respeitar de verdade. Nunca se falou tanto em respeito à diversidade, nunca se falou tanto de luta contra preconceitos e não sei o quê, e nunca se viveu com tanto preconceito. Uma sociedade muito disfarçada, uma elaboração muito grande para viver o mal. Cada vez mais as pessoas encontram formas para ferir, para excluir, para machucar, disfarçadas de política da boa vizinhança. É uma polidez falsa, mentirosa, que não aproxima de verdade. Prega-se uma diversidade que serve apenas para separar as pessoas em grupos, em guetos, cada vez mais divididos, cada vez mais contrários, cada vez mais estranhos entre si. E a verdade é que a verdadeira comunhão só vai acontecer quando a gente aprender a morrer um pelo outro, a suportar com caridade, a dar o perdão, mas sem acobertar aquilo que está errado, sem concordar com aquilo que é errado. Na semana passada a gente ouvia isso, né? O nosso sim não pode ser não para Deus. E essa semana a palavra, o Evangelho falava, o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Uma autenticidade iluminada por este Espírito Santo, por este amor de Deus derramado em nós. E não é fácil. Muitas vezes temos que ir até
este mistério da cruz e derramar de fato nossa última força para defender aquilo que vai gerar a vida para todos, né? E o Senhor é que dá sabedoria para isso, como sempre envia o Espírito Santo para conduzir todas as obras. Uma luta, né? Então, que nós possamos pedir a Deus esse Espírito, o discernimento, para vivermos de verdade o respeito uns aos outros, um respeito que também é cuidado pelo outro. Não se trata só de deixar o outro fazer o que ele tem vontade, mas de ajudá-lo a descobrir aquilo que dá a vida para ele, aquilo que vai trazer a paz. Eu posso dizer que respeito uma pessoa que está caminhando para pular num precipício. Isso não é respeito, isso é descaso, isso é egoísmo, isso é falta de empatia, falta de amor, disfarçado de respeito. É esse respeito que a nossa sociedade prega hoje em dia, e é uma mentira. O verdadeiro respeito é cuidado, é interesse pela alegria do outro.